Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, tô aqui na Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim atender um pedido de algumas seguidoras que viram um kit maternidade que eu fiz, onde eu bordei a alça e o pessoal gostou demais. Eu vou mostrar o kit aqui pra vocês, ó. Olha que gracinha que ficou. Nesse daqui eu bordei a alça pronta, né? A alça chique, e ficou muito legal, todo mundo gostou demais e ficaram me perguntando como seria fazer esse trabalho. Então hoje eu vim aqui mostrar para vocês, porque eu tenho mais um kit para fazer e lembrei de gravar essa aula, porque eu também estou bordando a alça. Olha que lindo. Nome Sofia. São duas bolsas, então eu já fiz uma alça. Queria mostrar para vocês que quando a gente borda, a gente não pode pôr muito aqui na ponta, né? Porque na hora que ficar na lateral da mãe, tem que ficar mais ou menos nessa altura, então eu coloco de 10 a 15 centímetros de altura. Tenho que colocar do lado onde não vai ficar o regulador, porque se eu colocar do lado do regulador, na hora que regular ele vai ficar do lado avesso ou vai ficar dobrado no meio. Então a gente sempre coloca o regulador do lado contrário ao lado do nome que foi bordado, tá? Então, eu já fiz uma, tá vendo? Já costurei, ó. Que bonitinho. E agora, nós vamos bordar esta outra aqui, que é igual. 1,40 m, é alça longa. Fiz dobra no meio e coloquei dentro um viés de gorgurão para poder dar estrutura. E eu resolvi bordar depois de pronta a alça, para não correr risco de depois sair fora o nome. Então eu já posiciono assim, também porque eu queria mostrar pra vocês, quando for a alça pronta, como que vocês vão posicionar. Então se eu bordasse o sintético aberto para depois virar, quando vocês fossem fazer na alça pronta, vocês poderiam ter dificuldade no posicionamento no bastidor. Então eu resolvi já preparar a alça, ó, coladinha, vou bordar e vou deixar para costurar depois de bordado para vocês verem como que funciona, tá? A alça é de 1,40 m, é a alça longa, a alça de mão eu não bordo. O kit que eu tô fazendo é esse daqui, ó. É da Sofia. Aqui é o bolso, ainda não tá terminado, ainda vai ter um detalhe aqui da alça descendo. É com o brasão dela. Essa pequena aqui vai ser uma bolsa térmica. Ela é igual à bolsa grande, só que menor e térmica. Essa daqui já é a bolsa maternidade, a malinha maternidade, tá de cabeça pra baixo. A malinha maternidade da Sofia. Esse aqui é o bolso da malinha maternidade. E essa daqui é a capa de caderneta, eu ainda tô fazendo. Então, se você quiser ver esse resultado, me segue no Instagram que eu vou colocar lá o kit pronto, tá? Simone_Jurubeba no Instagram. Lá que eu vou colocar o kit prontinho e eu acho que vocês vão gostar muito do resultado. Tá ficando muito delicado e muito fofo. Mas eu gosto de fazer as alças primeiro. Eu amo fazer as alças primeiro. E como eu já ia ligar a bordadeira, eu resolvi que vou fazer a aula mostrando a vocês eu bordando a outra alça dessa daqui, tá bom? Então, primeiro eu vou ensinar vocês como mexer no embirde, como programar a matriz e qual é essa fonte que eu gosto. Olha que fonte linda que fica. Essa alça tem 3 centímetros, então eu coloco a letra com 2,5 centímetros, tá? Então primeiro vou mostrar para vocês no embirde, depois nós vamos para a bordadeira, depois a gente volta para a máquina para costurar e terminar a alça. Então, pessoal, uma vez aqui no embirde, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai programar a matriz para poder ir lá para a bordadeira, bordar a alça da nossa bolsa, tá? Então, você vem aqui em criação mesmo, em editor, não precisa ser no estúdio, aqui no editor já é o suficiente. Tem muita gente que não consegue achar as fontes, porque clica aqui no Azinho, tá vendo? Mas não é esse Azinho que a gente quer esse AT, esse A que tem um Tzinho. É aqui que você vai achar as fontes que você precisa. Então, vamos clicar aqui no AT. Se você conseguiu instalar seu embirde direitinho, ele vai funcionar perfeitamente. Então, a fonte que eu gosto de usar para alça, ela chama Rockwell. Vamos achar ela aqui. Já coloquei no R para facilitar.
Eu gosto dessa aqui, ó, Rockwell. Tá vendo? Vou clicar nela. O nome que eu vou escrever hoje é Sofia. Então, eu poderia fazer o seguinte, colocar em letra maiúscula, escrever o nome, escolher uma altura padrão, vim aqui em propriedades, escolher uma altura padrão, vamos ver aqui, 3 centímetros. Vai depender da sua alça, tá? Mas aí, eu vou mostrar para vocês como que isso aqui não vai funcionar muito bem. Então, eu coloquei a altura de 30 centímetros e ele me dá a largura total do nome todo. Mas o que importa para mim aqui é a largura de cada letra. Mas vamos fazer o teste aqui só para você ver que isso não funciona tão bem. Então, vou clicar em OK. Não, eu gosto de mudar os parâmetros. Então, vamos mudar os parâmetros aqui. Eu gosto de usar esse releno simples. O meu está em espanhol. Eu não sei porquê, eu não gosto muito disso. Eu vou usar este modo de fonte aqui. Eu não gosto muito disso. Eu também gosto de alargar ela. Então, a compensação aqui eu vou aumentar para 4, para ela ficar mais gordinha. Tá? Ok. Vou mostrar para você. Olha como ficou o nome Sofia. Uma coisa que eu posso fazer aqui agora é vir aqui, ó, com a matriz selecionada, tá? Eu venho aqui, sem clicar em nada, eu clico agora no botão direito, separar todos, aí eu separei tudo. Agora eu vou posicionar cada letrinha uma embaixo da outra. Mas olha para você ver como que não dá certo. O O ficou bem mais largo do que o S. Tá vendo? Então, a minha alça é de 3 centímetros, por exemplo. O meu S vai ocupar 2 centímetros, o meu O vai ocupar 3 centímetros. Ou seja, vai ir de beirada a beirada. E eu tenho que ter muito cuidado com a largura da minha alça. O S caberia muito bem, mas o O iria esbarrar ou até faltar pedaços do O. Então, esse jeito de escrever e depois separar e organizar um debaixo do outro, eu acho muito arriscado, porque algumas letras vão ficar mais largas. Então, o que eu faço? Eu apago tudo isso, deleto, vou lá de novo e coloco letra por letra. Coloco letra por letra e o meu padrão aqui é colocar todas as letras com a mesma largura e a mesma altura. Então, eu venho aqui no S, só quero o S por enquanto, nas propriedades. A minha largura principal, ó, eu desmarco esse manter proporção aqui. A minha largura principal, que eu preciso para a minha letra, tem que ser de 25, que a minha alça é de 30. Então, ela não pode ter mais do que 25 centímetros de largura. A altura pode ser proporcional, aqui não tem problema, mas vamos colocar 30 como padrão para todas ficarem iguais. Aqui os parâmetros eu já mexi, né? Já escolhi essa forma, ela vai ficar aqui até eu fechar o programa, então todas as vezes que eu for escrever, ele vai escrever com essa mesma formatação que eu escolhi, que foi 0,4 de compensação, e esse modo de fonte aqui que eu escolhi. Ok. O meu S está pronto. Depois do meu S pronto, agora eu vou escolher a letra O. Então, eu faço isso letra por letra e vou seguindo esse parâmetro. Ó, aqui eu quero 25 de largura e eu quero 30 de altura. Eu vou seguir esse padrão para todas as letras, tá? Agora, no I, eu não posso fazer isso. No I, se eu colocar 25 de largura, ele vai ficar um I bem gordão. Então, nele, eu clico para manter a proporção, tá vendo? Então, eu vou acompanhar no I só a altura, que é 30. A largura, eu vou deixar a largura mesmo, porque você imagina se eu colocar a largura do I
com 25 centímetros? Vai virar um quadrado. Então, no I, você tem que pensar nisso. Algumas letras não dá para você acompanhar a largura das outras. O I é uma que não dá para você acompanhar a largura. Então, o I, eu só mexi na altura, ó. Ele vai ficar só com a altura igual às outras, porque ele realmente é mais fino mesmo, tá bom? O A, eu já faço padrão. De novo, eu tiro manter proporção, 30 de altura, 25 de largura, porque ele vai ficar bonitinho com esse mesmo formato das outras letras. Deixa eu diminuir a tela aqui para você ver melhor. Agora eu venho arrumando tudo aqui, ó, tudo na posição. E eu vou ter que usar um bastidor maior, que é esse bastidor 30 por 18. Porque para eu colocar o nome Sofia num tamanho bom, que dê para ver na alça direito, que ocupe os 25 centímetros, eu não posso fazer menor que isso. E o espaço que eu vou ocupar, para o bastidor 13 por 18, que é da minha Brother, não vai dar certo. Então eu vou usar o bastidor maior. Mas você pode fazer para o seu bastidor 13 por 18, se você preferir. Você pode escrever só as primeiras 3 letras, depois as outras 3 letras, fazer uma montagem, tá? Dá para fazer isso. O que a gente vai fazer agora para centralizar cada uma dessas letras? Eu clico nela, já coloco a distância que eu quero, ó. Vamos supor que eu quero 1 centímetro de distância entre uma letra e outra. Cada quadradinho desse é de 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro de distância entre uma letra e outra, como padrão de distância para as letras ficarem harmonizadas, tá? Ó, coloquei 1 centímetro de distância, mas não ficou reto, né? Não ficou reto, mas isso é fácil. Eu clico aqui, venho nessa setinha aqui, ó, tá vendo? Que esse daqui vai centralizar só horizontalmente. Então, eu clico nele, ele centraliza para mim. Clico no próximo, centraliza horizontalmente. Clico no próximo, centraliza horizontalmente. E assim eu vou fazendo com cada letra, garantindo que vai ficar bem centralizado no meu bastidor a minha matriz na hora que eu salvar. Porque a distância na vertical eu já decidi. Agora eu quero alinhar ela horizontalmente, entendeu? Antes de salvar, eu vou juntar tudo, então Ctrl A, eu junto tudo aqui, ó. Seleciono tudo, venho aqui nessa setinha de junção e vou unir tudo isso. Eu uni tudo, agora sim eu vou vir aqui nesses que centraliza tudo no meio do bastidor e centralizei ela bem no meio do bastidor. Agora eu sei que a minha matriz vai estar bem no meio do bastidor e eu vou posicionar a minha alça no bastidor, bem no meio, para poder bordar, tá? E dessa forma, a gente salva no pendrive, ou salva no computador, salva onde você quiser. Se você for usar agora, você já salva no pendrive. Então, você guarda como... O meu tá em espanhol, por isso tá guardar como, mas depois eu voltei ele para o inglês, eu não gosto de espanhol. Você escolhe aqui qual que é o formato da sua máquina, no caso da minha PS mesmo, então já está selecionado PS, eu vou salvar em PS, ok. Aí aqui eu escolho o nome que eu vou salvar, eu não vou salvar ela agora, que eu já salvei uma vez, isso aqui foi só uma demonstração para vocês. Vamos ver em 3D como é que ficou? Eu clico aqui em 3D, ó, aparece ela para mim em 3D. Aí eu quero ver o bordado, como que vai ser o bordado? Eu clico aqui no simulador de bordado e vou ver ela sendo bordada. Perfeito. Posso fechar. Viu como que você consegue ver o bordado em 3D? Primeiro você seleciona esse 3D aqui de baixo. Não adianta selecionar os 3D aqui do lado, tá? Esse do lado não serve. Você tem que selecionar esse 3D aqui de baixo para você colocar no simulador e ver ele sendo bordado em 3D. Porque se você deixar ele normal assim, ó, colocar no simulador, olha como é que você vai ver. Não é a mesma coisa, tá vendo? Você não vê o resultado real dele no bordado, tá? Então, fica mais essa dica aí para vocês. Agora nós vamos para a bordadeira. Então, eu vou mostrar para vocês como montar o bastidor para a gente poder bordar a alça, tá? Eu vou precisar de um plástico. Simone, que plástico é esse?
É qualquer plástico de embalar camisa, sabe? Qualquer plástico que você tenha limpo em casa, de preferência transparente, mas não é obrigatório que seja transparente, se for de outra cor não tem problema. A gente vai prender ele aqui no bastidor com fita crepe. Eu já ensinei isso pra vocês em outras aulas, mas eu vou mostrar aqui de novo, porque já tem um tempo que eu fiz isso. Então, o que que eu faço? Eu coloco fita crepe em todos os lados, esticando bem esse plástico. Coloquei aqui do lado de dentro, eu faço assim, ó. Eu gosto de dobrar o plástico aqui pra dentro e pôr fita também. Porque isso vai ajudar o plástico a ficar mais esticado, tá vendo, ó? Então, eu tô pegando ele que tá aqui debaixo do bastidor, trazendo ele aqui pra dentro e vou pôr fita crepe prendendo ele aqui dentro. Eu posso fazer isso porque eu tenho espaço pra isso. A alça vai ficar só lá no meiozinho. Então, eu pego os 4 lados e coloco pra dentro com fita crepe, garantindo assim que ele vai ficar bem esticado. Ó, preparado o bastidor, um plástico só basta, senão vai ficar muito grosso. Agora você vai pegar a alça, no meu caso eu fiz uma alça de 3 centímetros, dobra no meio e aqui no meio dela tem um viés para fortalecer, tá vendo? Eu tô usando Facto, porque eu não achei a alça pronta na cor exata que a cliente queria. Mas esse daqui dá muito certo para poder bordar também. Eu bordo tanto esse quanto a alça chique, alça pronta, tá? Então, eu fiz a matriz com 2,5 de largura, justamente porque eu preciso que caiba as letras aqui dentro do 3. Se eu fizesse com 3, poderia dar um pouco errado. Então, o que que eu faço agora para posicionar essa alça? Eu geralmente começo a bordar de 10 a 15 centímetros para cima de um dos lados. E este lado é o que não vai ficar o regulador vai ficar do outro lado, porque senão na hora que estiver regulando a alça, esconde o bordado, tá? Então, você pode escolher de 10 a 15 centímetros de distância para começar. Eu vou escolher 15 hoje, ó, 15 centímetros de distância para eu começar a bordar. Eu vou colocar aqui o meu marcador para eu ver onde começa. E eu vou colocar exatamente aqui no centro, ó. Então, se a minha alça tem 3 centímetros, eu vou ocupar esse espaço aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, vou posicionar ela com fita crepe, e depois eu venho de novo com o gabarito para poder ter certeza que tá na posição certa. Eu tô olhando aqui onde tem as setinhas mostrando que é o centro. Vou fazer a mesma coisa embaixo. E vou agora colocar o gabarito para ver se eu acertei o centro. É difícil colocar o gabarito agora, porque tem bastante coisa no caminho. Mas eu consigo ver aqui nitidamente que não tá no meio. Aqui ele tá no meio, lá embaixo ele entortou. Então, vamos arrumar a parte de baixo.
agora tá na posição certinha. Então, eu coloco mais fita crepe, porque eu não quero que essa alça dance no momento de bordar. Então, eu vou colocar a fita crepe aqui nessa beirada e na outra. Se por acaso eu bordar um pouco em cima da fita crepe, não tem problema, eu consigo retirar ela depois, tá? O importante é que ele fique assim, ó, bem preso. E na hora de colocar no bastidor, essa parte vai ficar pra baixo. Agora sim, depois disso tudo arrumado, eu vou colocar no meu bastidor. Lembrando que eu tô usando o bastidor 30 por 18, mas dá pra você fazer no seu bastidor aí, tá? No bastidor 13 por 18. Se você fizer no bastidor 13 por 18, você vai bordar metade do nome, depois você posiciona novamente e borda a outra metade do nome, fazendo a complementação. Você não vai deixar de fazer sua alça bordada, porque você tem bastidor menor que o meu não, tá bom? Só se encaixar direitinho que vai dar certo. Vou apertar bastante aqui os dois lados. Deixa eu ver se nessa movimentação ele não saiu do lugar. Ó, tá no meio certinho, então agora eu posso levar pra bordadeira. Uma vez aqui na bordadeira, você tem que tomar cuidado para essa parte aqui da alça não ficar aqui de baixo, senão você acaba bordando nela também. Aqui no painel, a gente vai escolher a matriz. Ó, foi essa, né, que eu programei. Ela tem 24 centímetros por 26, então ela nem ficou com 25 no final, ela ficou com 26 de largura. Eu vou escolher ela. Eu gosto de deixar a tensão em 2, mas cada um trabalha com a tensão de um jeito. Eu gosto dela em 2. Então, eu já coloquei a velocidade no mínimo, ó. Já coloquei porque a alça já tá estruturada, já tá dobrada, então eu preferi colocar no mínimo para evitar problemas. Se você puder colocar uma agulha mais grossa, tipo 12, 14, geralmente eu uso 14, eu acho que é a 14 que tá aqui agora. A gente consegue também ver se ele vai bordar dentro da área. Então, a gente clica aqui, faz essa seleção aqui, ó. Eu vou clicar aqui, mas eu já vou estar filmando lá de cá para você ver se vai estar bordando dentro ou não da área. Então, você ainda consegue fazer essa conferência, tá vendo? Então, depois de conferido, eu vou colocar para bordar. Abaixo o pé calcador, garanto se aqui já está baixado, né, o bracinho. E agora eu vou bordar. Vou usar linha cinza, porque se eu usar lilás nessa alça, vai aparecer muito pouco. Como a bolsa é cinza e lilás, eu vou usar as duas cores. Eu vou dar um pause aqui para mostrar para vocês como que o S ficou bonitinho. Olha, centralizado. Ó, ficou bem centralizado na alça.
E as outras letras também ficarão. Mas como a bordadeira tá no velocidade mínima, isso vai demorar bastante, eu volto com vocês no final da última letra. Ó, já estamos na última letra. Ó, o nome Sofia todo bordadinho. Eu escolhi não colocar corte de linha entre uma letra e outra, que eu prefiro essa continuidade na hora do bordado. Às vezes, quando corta linha e vai bordar outra letra, ele pode soltar a linha, isso me dá mais trabalho. Então, eu prefiro cortar essas linhas depois. Eu vou te mostrar isso. Ó, finalizou o bordado. Vou tirar aqui o bastidor. Aqui, ó. Sofia. Agora eu vou tirar essas fitas aqui, ó. Você viu que bordou em cima da fita? Isso não tem problema. Não tem problema nenhum. É melhor bordar em cima da fita do que me dar problema depois, porque tá fora do lugar, entendeu? Então aqui agora eu tiro a fita, ó. Eu rasgo direitinho. Ela sai de tudo, ó, tranquilo. Vou cortar essas linhas. Mas eu quero que você veja o tanto que ficou no meio certinho, tá vendo? Ó. Olha como é que ficou no meio certinho. Então, essa medida deu certinho, tá? Eu já volto com ele limpinho pra você. Aqui estamos com a outra alça bordadinha. Eu esqueci de mostrar pra vocês o verso, né? Eu usei linha branca no verso, porque eu ia costurar a alça com linha branca, então eu preferi não colocar cinza no verso, deixei a branca mesmo. Eu bordei de cinza, porque se eu bordasse com esse mesmo tom aqui, não ia aparecer. Olha como o tom é bem parecido com o da alça. Então eu decidi colocar... Opa, tá de cabeça pra baixo. Eu decidi colocar cinza na alça, que é lilás, e bordar lilás na bolsa, que é cinza. Então, eu fiz ao contrário para poder ficar mais nítido. Se eu bordasse aqui o nome, ia ficar muito discreto. Então, eu fiz ao contrário. Como eu usei linha da bobina branca para poder fazer essa parte, eu usei a linha da bobina branca para a alça também. Mas você pode colocar a linha da bobina da mesma cor da linha da frente, se você preferir. Apesar de que não vai deixar de ser verso, porque o nome vai estar oposto. Então, verso vai ser sempre verso, por isso que eu não importo de deixar a linha branca aqui atrás. Também porque a linha branca que eu tenho é própria de bobina, então daria menos erro na hora de bordar. Quando a gente coloca linha de bordar na bobina, às vezes dá uma agarrada, pode estragar a alça, então eu prefiro deixar branquinho mesmo atrás, já que a cor é clara e ficou bem discreto, tá? Então, agora nós vamos costurar. Vou mostrar pra vocês a posição, a gente tem que colocar o regulador e a posição que a gente vai colocar os mosquetões, tá? Uma vez aqui na máquina, a minha máquina é transporte duplo, mas isso aqui dá pra fazer tranquilamente numa reta, numa doméstica, tá? Eu tô usando linha de nylon 60, porque eu tô trabalhando com sintético. Se fosse alça pronta, eu acho que eu também usaria nylon 60, porque é a única linha que eu tenho ultimamente, mas dá pra trabalhar com a de poliéster na alça pronta. Lembrando que hoje eu não tô fazendo a alça pronta, porque a cliente escolheu esse tom e eu não achei exatamente o mesmo tom em alça pronta. Aí eu fiz no sintético, bordei ela já prontinha, assim, estruturada e deu super certo. Gente, ficou lindo, 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 ó. Ficou muito bem acabado. Então não tenha medo, a sua bordadeira aguenta, é só você colocar uma agulha 12 ou 14 nela que ela vai aguentar costurar, bordar direitinho. Se for na alça pronta, o sistema é o mesmo, igualzinho, tá? Então, você não vai ter problema com isso. Então, nós vamos começar a costurar aqui, ó, da parte de cima, onde não está o bordado, porque aí o arremate fica aqui nessa lateral. Então, ó, 2 pontinhos de arremate, meio pé de máquina, nós vamos fazer bem na bordinha a costura, porque a gente não quer passar em cima do bordado. Outra dica, você pode costurar antes de bordar, tá bom? Eu tô costurando depois, mas você pode costurar antes de bordar, se facilitar pra você. Também porque se o seu ponto do bordado sair um pouquinho fora da posição, e ele cobre esse ponto aqui, e não o contrário, tá? Tô costurando com linha branca, porque eu não tenho a lilás clara,
Eu achei que a branca ia ser mais discreta nesse processo e realmente tá ficando bem mais discreto. Terminando aqui eu mostro pra vocês. Nessa alça eu não vou costurar o meio, porque tem o bordado no meio e ia ficar muita informação. Então nessa alça eu só tô costurando as bordas mesmo. Eu tô usando linha de nylon 40, não a de 60, para ficar mais chamativo. Eu tô gostando muito de trabalhar com a linha de nylon 40. Tá ficando um ponto muito mais imponente, eu tô amando. Quando chega aqui embaixo, eu só viro com a linha, eu deixo a minha máquina programada para parar com a agulha para baixo. Então eu só viro, dou uns pontinhos aqui para lateral e viro de novo. Aqui o processo é igual, vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem cansados. Volto para onde eu comecei e faço o arremate aqui na lateral de novo. Vou queimar a ponta da linha, porque linha de nylon, ela escorrega e desfaz o nó. Então, eu sempre queimo quando acaba, tá? Vamos ver como ficou a costura em volta. Olha, como eu coloquei 2,5, sobrou espaço suficiente para costura. Olha que bonitinho ficou. Deu para ver? Agora, o que que a gente vai fazer? Importante, a gente sempre começa colocando o regulador. Nós vamos colocar o regulador deste lado onde não está bordado e não do que está bordado, tá? Detalhe muito importante. Então, minha alça de 3, eu vou usar um regulador de 3. Como eu sempre falo nas aulas, essa parte aqui da emenda, ó, tá vendo aqui a emenda? Fica pra cima. E eu passo a alça. Tá vendo o lado avesso? O lado avesso fica pra baixo. Então, fica assim, ó. A parte do regulador aqui, emendada pra cima. E nessa parte de baixo fica a emenda da alça. Eu coloco assim, vou fazer uma costurinha aqui. Começo com retrocesso, termino com retrocesso. Como eu tô trabalhando com linha 40, eu nem precisaria de passar um rebite aqui, mas eu vou passar porque eu quero que a bolsa fique mais bonita, mais rica, mais estilosa. Mas eu não vou passar agora, porque esse não é o intuito da aula. Vamos queimar aqui. Agora, a gente pega ela aqui do lado avesso, ó, tá vendo? Emenda. Deixa ela assim do lado avesso. Vou pegar aqui um mosquetão número 3. Vou passar dentro da alça. Do lado avesso aqui, ó, essa parte pro lado direito. Ó, passei. Pego essa parte, venho com ela do lado direito, agora, e passo novamente aqui dentro. Olha, o nome passando dentro do regulador. E pronto. Na hora da regulagem da alça, esse regulador nunca vai ficar em cima do nome, porque a mãe não deve regular a alça menor do que isso, entendeu? Olha como é que fica pequenininho. Então, ela vai regular daqui pra lá, o nome vai estar sempre aparente. Agora, do lado de cá, eu coloco outro mosquetão. Um mosquetão fica solto aqui, né? Igual vocês já sabem fazer a alça. Do lado de cá, eu coloco outro mosquetão. Então, do lado que vai ter o bordado, vai ter sempre um mosquetão, tá bom?
Porque se o regulador ficar do lado do bordado, o bordado às vezes vai estar do lado avesso. Então tem que evitar colocar o regulador do lado que tem o bordado, tá bom? Deu para entender isso? O lado do bordado sempre será um mosquetão. Ou então, se você não for usar mosquetão, será o quadro que estará na bolsa. Prontinho, agora temos as duas alças, uma da bolsa maternidade e uma da térmica maternidade. Olha que lindo, gente, fica muito, muito legal. Eu tenho certeza que a mãe da Sofia vai amar. É um presente da avó dela para ela e eu resolvi vir ensinar para vocês. O processo é o mesmo na alça pronta, eu só tive o trabalho de fazer porque é a cor que a cliente pediu, tá bom? E acaba sendo uma economia, né, gente? Porque fazer na alça pronta sai muito mais caro do que a gente fazer no sintético. Esse sintético que eu tô usando aqui é o Duna, tá? Então, ó, se você quiser ver esse kit pronto, eu vou acabar ele agora. Você me segue lá no Instagram, eu vou postar lá, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.